E aí, meninas, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre maternidade. O tema vai ser 3 fatos que me fizeram arrepender, né? 3 arrependimentos, aliás, da maternidade. E eu nem sei por que eu vou falar sobre isso, na verdade, porque eu quero, né? Mas geralmente não vai ser um assunto frequente aqui, porque eu gosto de falar sobre maquiagem, autocuidado, né? Mas hoje martelou demais na minha cabeça e como eu posso compartilhar aí de maternidade com vocês, talvez ajude alguém ali, porque algumas pessoas do meu convívio acabaram de ter filho, outra grávida, eu não sei, talvez ajude um testemunho, né? Então, assim, a primeira coisa que eu me arrependo da gravidez foi antes de engravidar, eu não conhecia esse assunto, assim, maternidade tão... Eu não sabia que era um mundo, né? É um mundo de assuntos, de experiências, é um mundo de termos, um mundo de acontecimento. Eu não tinha noção do que acontecia dentro desse mundo chamado maternidade. Então, antes eu não fazia ideia e tal. Então, ali a mãe teve um filho, gerou, papapá, criou e era aquilo, né? Que a gente assiste aí de fora. Mas depois que eu engravidei, que eu comecei a pesquisar sobre o assunto, eu pesquiso muito sobre isso. Inclusive, minhas pesquisas hoje em dia é sobre como criar um bebê de 2 anos, né? Então, assim, conforme o tempo vai passando, eu vou pesquisando e atrás de depoimentos para ver se é normal certo tipo de atitude. Tipo, hoje ele tá na fase birra, manha, se joga no chão e tal. É normal? Como agir, né? Porque a vontade que dá é já dar uns peteleco, né? Mas como agir? Como ter inteligência emocional para lidar com uma criança de 2 anos te fazendo passar vergonha no supermercado. Literalmente isso acontece. Quando eu via isso antigamente, antes de pensar em ter filho, eu falava, meu Deus, cadê a mãe dessa criança? Sabe assim, é o tipo de coisa que as pessoas pensam, e é real, cara, porque a criança faz um estardalhaço, eu fiquei sem graça esses dias no mercado, assim, porque eu não sabia o que fazer com a gritaria que ele fez, assim. E tem que pesquisar, né, para você entender o porquê que eles agem dessa maneira, porque não é proposital, tipo, ai, que criança birrenta, dá uns tapas nele, papá. Não é, faz parte do desenvolvimento, né, dessa criança. Eles não estão nem sabendo, porque eles não sabem lidar com suas emoções e eles extravasam fazendo isso, que é a única forma de comunicação que a criança tem. O bebê, na verdade, até 2 anos é um bebê, que o seu bebê tenha chorando, fazendo birra agora, quando ele já tá passando para essa fase infantil, assim, de criança. Então é você que tem que ir atrás e saber como agir da melhor forma, que não vá traumatizar o seu filho. E outra, foda-se quem tá ouvindo, foda-se quem tá julgando. Eu já fui essa pessoa do outro lado, inclusive o primeiro arrependimento é julgamento. Eu já fui muito essa pessoa de não gostar de ouvir criança falando, criança gritando em avião, principalmente. Meu Deus do céu, já pensou um voo de 2 horas e a criança chorando o tempo todo? Meu Deus, a gente viajou, fizemos uma viagem internacional. O Caio tinha 4 meses, ele foi tipo 12 horas de viagem, o guri chorando, vomitando. Ih, meu Deus, todo mundo olha pra você assim com aquela cara feia, fechada, né? Então, assim, que não tem o que fazer. Tem momentos que não tem o que fazer, não adianta. Então, eu pré-julguei muito as pessoas, que eu fui atrás do conhecimento, né? E pré-julguei muitos depoimentos que eu li, dizendo principalmente sobre puerpério e depressão pós-parto. Eu achava que era muito mimimi, gente. Pra que tudo isso? É só parir o filho e pronto, e depois ele vai mamar. Eu sei que não vai ser fácil e tal, mas depressão pós-parto? Por que você vai ficar depressiva depois que seu filho nasce, gente? Que frescura! Ai, 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 ai. Sabe aquele guspão que você dá, vai lá no céu e volta bem no meio da sua testa? Então, a gente colhe o que planta, né? Inclusive palavras. Colhi. Julguei. Fui julgada, eu sou, né? Toda mãe é julgada, não adianta. Todo mundo tem um palpite pra te dar e vai falar, né? Se eu te avisei. Ou faz isso agora ou depois você vai se arrepender. Né? Enfim, mas não julgue, gente, não julgue. Se a pessoa tá falando pra você que tá difícil, tá passando por essa situação, ouve, né? Tu não vai concordar? Ok, você tem outra opinião,
Se for conivente você dar a sua opinião, você dá, se for ajudar a pessoa, no caso, né? Se não for ajudar, você nem fale, cara. Só escute o que ela tem para dizer. Às vezes é só um desabafo que ela tá precisando ali naquele momento, né? E o segundo arrependimento foi ter me anulado, assim, né? Eu criei um romantismo muito grande, né? Em relação à maternidade, porque meu filho foi planejado, né? Eu quis, meu marido quis, a gente conversou sobre isso, resolvemos ter e tivemos. Então foi planejado. Então eu criei uma expectativa, né? Eu romantizei o esquema todo ali da maternidade e eu não, às vezes, quando a gente cria certas expectativas sobre tudo na vida, né? Às vezes não dá certo, a maioria das vezes, né? Já diz aí um ditado aí conhecido no mundo aí, não crie expectativa sobre ninguém, sobre nada, senão se as coisas não acontecerem da forma como você imagina, você se frustra tudo mais e acabou acontecendo isso, né? Criei uma expectativa muito grande, romantizei e o primeiro erro que eu fiz, assim, dentro de criar essas expectativas foi ter saído do trabalho, né? Pedir pra sair ali, isso porque eu trabalhava em casa, tá, gente? De home office, né? Ganhava um puta de um salário, cara, que nunca mais conseguiria, eu acho que na vida, assim, de carteira assinada, ganhando esse valor de salário, talvez. Mas trabalhava em casa, assim, tinha várias regalias, assim, por muito tempo, muitos anos trabalhando, né, com essa empresa, né, com essas pessoas, e ali pedi para sair, né, porque eu não suportava a ideia de ter que horas do meu tempo eu me doar para o trabalho, né, sendo que meu filho estava ali, eu ia ter que contratar uma babá, ou ia ter que, às vezes, ouvir ele chorando e não poder acudir naquele momento porque eu estava no trabalho ali, em casa ainda, né, gente, em casa. Então, eu conversei com meu marido, falei que eu queria ter esse momento com meu filho até o primeiro ano dele, pelo menos. Eu queria ter esse contato, né, essa coisa toda, de ficar cuidando dele e a gente ali, eu e ele, durante um ano, porque romantizei, né? Aí ele ainda perguntou, tu tem certeza? Eu falei, tenho. Ela, então tá, é você quem vai decidir. E eu decidi, romantizei, né, e decidi sair. Só que ali eu já estava passando por uma dificuldade que eu não me liguei. Eu já, de tanto romantizar e as coisas não foram dando certo, por exemplo, eu romantizei a amamentação, né? Tava com tudo preparado, inclusive fiz consultoria com a ama do leite, foi uma mulher lá em casa me ensinar a fazer a pegada, botar na boca do bebê e tudo, para ele mamar, e ele não conseguiu mamar, e não conseguia, achava que era ele, quase fiz uma cirurgia na língua dele, porque falavam, os médicos pediatras falavam que ele tinha a língua presa, e sabe o que era? Era a falta do leite, o leite, o que o leite que eu produzia não era o suficiente para ele, sabe, para a fome dele, até que a médica falou assim, olha, ele tá passando fome, você vai ter que fazer com um suplemento, né, e aí acabou que a fórmula tomou o espaço do leite, que foi cada dia menos, né, produzindo aqui em mim, né, o leite materno foi cada dia menos conseguia tirar, isso porque eu comprei aquela bomba ultra cara lá, que fica aqui, elétrica, né, tirando, tentei de tudo, e ali quando eu vi que eu não ia conseguir amamentar meu filho, foi o meu primeiro baque, né, e não tinha, com 3 meses minha avó veio ficar comigo, depois foi embora, e aí perdi totalmente minha rede de apoio, segundo baque, não tinha rede de apoio nenhuma, assim, só era eu e meu marido, né, e ali o terceiro baque foi quando eu resolvi, né, sair do trabalho e viver só para ele, foi o terceiro baque premeditado, né, eu me joguei do penhasco, porque ali eu definitivamente me anulei, parei de viver,
não era mais eu, né? Era a mãe do Caio, era a mãe que estava ali, só a mãe o tempo todo, 24 horas mãe, 24 horas vivendo em função daquilo, do bebê e de tudo aquilo. E o puerpério é aquela miscelânea lá de sentimentos que vem por causa do hormônio, né? Não sei se é baixo hormônio, levanta hormônio, não sei, não pesquisei sobre isso. Mas aí vem todos esses acontecimentos, mais as questões internas que estão mexendo com você ali, né? Pronto. É uma queda assim, foi uma queda assim sem fim. E disso tudo nasceu em mim depressão pós-parto. Depressão pós-parto. Logo você, Renata, que julgava, metia o pau em todo mundo, mulherada fraca, que mimimi, depressão por quê? Só porque teve um filho? Comecei uma terapia, larguei e agora eu tô fazendo novamente a segunda terapia, porque é punk, gente, não é fácil. Só quem passa por isso que entende, que sabe o que é, não é fácil. Então, assim, meu segundo arrependimento foi ter criado expectativas, romantizado demais, porque não é um romance, gente. Maternidade não é um romance. Você entrar apaixonada, eu sou apaixonada pelo meu filho. O fato de você ser apaixonada e saber que a existência daquele ser humaninho é o que faz a sua vida valer a pena, que faz você viver hoje e prosseguir, não significa que você vai estar o tempo todo sorrindo e pulando, salteando aí o tempo todo. É punk, é uma responsabilidade enorme, sabe? Porque é um desafio, é o maior desafio do ser humano, na minha opinião, é criar uma outra pessoa, uma criança desde do seu nascimento, né? E eles passam por essas várias fases. Ele tá agora na fase da birra, da teimosia, de se jogar no meio do mercado, igual aconteceu esses dias. Então é difícil, não é fácil, né? E o meu terceiro arrependimento foi ter colocado ele para dormir comigo. Gente, a gente comprou o berço para ficar assim de enfeite, porque ele nunca dormiu no berço. Para falar nunca, ele dormiu na primeira semana e o berço ele não foi totalmente montado, sabe? A gente deixou uma parte aqui da grade, né? Sem a grade, e encostei ele na cama. Então dormi o nenê, eu e meu marido aqui no primeiro mês, né? E ali era só... E a mamadeira, né? Ficava ali do lado, ele mamava, já mamava, levantava e lavava e trazia a mamadeira de volta ali do lado da cama para não ter ali o trabalho. E depois disso, foi só vindo cada vez mais pra cama. Hoje ele não tem nem berço mais, né? Ele dorme na cama comigo, ainda aqui, ó, em cima do meu peito. E no meio da noite, se ele não me acha, se ele vira e não me acha porque eu tô muito pro canto, ele chora e faz aquele auê, assim, tipo, cadê a minha mãe? E aí vem me procurando, e se eu tô virada pra um lado de lá, ele pega, me puxa até ele conseguir deitar aqui em cima de novo. E ele vai fazer 2 anos agora. E toda noite é isso, até hoje, assim. Ou seja, resumindo, não durmo há 2 anos. Real, oficial, a noite inteira, né? Não durmo a noite inteira há 2 anos. Então, hoje um pouco eu já me acostumei. Mas você sabe que na época do nazismo, eles utilizavam a falta de sono, né? Que é a falta de sono, eu esqueci o termo que se dá, para poder torturar as pessoas. É uma tortura isso, é totalmente torturante. Fica sem dormir pra você ver, né? Sem dormir direito. Não precisa nem ficar sem dormir a noite inteira. Fica sem dormir direito, assim, 1 dia, 2 dias. Pra ver como que você amanhece no outro dia. Uma zebra. Então, isso tudo juntou também com a depressão, né? Eu era um urso, cara. Eu hibernava, assim. Eu acordava no outro dia, meio-dia, né? Final de semana, eu acordava meio-dia. Eu gostava muito de dormir. Gosto, né? De dormir. E aí, de repente, você não consegue mais dormir, assim, totalmente a noite inteira. E eu tenho visto muitas pessoas falando que, nossa, é muito fácil, meu bebê dorme a noite inteira, papapá. Cara, por que eu não fiz isso antes, né? Tem todas as técnicas. Você ensina seu bebê a dormir no bercinho dele a noite toda. Tem uma médica que é pediatra, que atende a gente. Ela falou pra mim, inclusive, essa semana,
que dormir com os pais, né, na cama dos pais, faz com que a criança desenvolva distúrbios, né? Distúrbios na fala, no comportamento, além do mais do vírus, né? Que agora a gente tá com coronavírus, gripe nessa época de frio, pode transmitir para eles, né? Para ele também pode pegar que ele vem da creche, também pode transmitir, aí faz toda aquela transmitação e tal. Não, eu só sei que é totalmente nocivo, né? Dormir na cama, não é só a parte que me toca ali de não dormir, né? Então, como eu vou transferi-lo para o quarto dele nesse momento? Sem causar um trauma, porque agora vai ser traumático, né? E a médica ainda insistiu, não, você tem que fazer isso agora, nesse momento, hoje. Falou, cara, vai ser traumático para ele demais, assim. Ah, não, senta lá do lado dele na cama e aí fica lá até ele dormir. Será que dou conta? É mais difícil para mim do que para ele em si, pro bebê, né? Pro meu filho vai ser, né? Mas né, cada um com as suas dores, né? Não existe assim uma regra para a criação, não existe uma regra do que fazer. Às vezes as pessoas te dão opiniões baseadas em coisas, em experiências delas de 30 anos. Sei lá, seus pais falam pra você, mas eu criei meus filhos assim, eu te criei assim, você fazia tal coisa. Cara, há 30 e poucos anos atrás, entende? As coisas mudam o tempo todo. A forma que se criava um filho há 30 e poucos anos atrás não é a mesma forma que a gente vai criar hoje. Então, os remédios que se tomavam há 30 e poucos anos atrás não são os mesmos remédios que se tomam hoje. As doenças não são mais as mesmas, pode-se ter os mesmos nomes, né? Mas a gripe, por exemplo, a gripe ela muda todo ano o vírus, né? Todo ano tem que vacinar contra a gripe, gripe besteira, gripe, né? Então agora a gente já veio aí com a pandemia do coronavírus, todo ano vai ter que vacinar contra o coronavírus também, como na gripe. Então as doenças mudam. Então assim, a opinião é bom de se dar? É bom, mas a pessoa que estiver dando a opinião, ela tem que ser muito cautelosa, né? Porque o outro lado não é obrigado a ouvir. Se for tipo eu, que sou bem sincerona e falo na lata, eu já corto no meio. Aí a pessoa que tá dando opinião, né? Ou então, se você quer falar, se você sente a necessidade de falar, já tenha tatos para se falar, né? Ninguém é obrigado a ouvir ninguém, entende? Mas você tem que entender que a forma que se faz hoje não é mesmo de antigamente, pronto. Inclusive, mais precisamente nesse assunto de maternidade. Então, isso é tão comum você ver falar por aí, dentro dos relacionamentos de maternidade, de criação de filhos e tal, opinião alheia. É tão comum e as pessoas não se tocam, não se ligam, né? Uma coisa é você pedir orientação, informação ou você divulgar a sua experiência. Outra coisa é você dizer para outra pessoa, você tem que fazer assim. Né, gente? É muito simples. Se cada um olhar para si, isso não tem a ver só com a maternidade, eu acho que tem a ver geral, assim, com questão vida. Se cada um olhar para si, é tão mais fácil conviver, né, com outras pessoas. A dificuldade é isso, né? Então, o meu terceiro arrependimento foi esse, né? E eu quis compartilhar com vocês aí, não sei se aqui de uma forma ajuda. E se eu puder dar um conselho, né? Se alguém me perguntar assim, qual o único conselho que você poderia dar, assim, sobre o tema e tudo mais. É isso, cara. Não durma com a criança na sua cama, né? O primeiro conselho, porque hoje um pouco tem noite que ele dorme bem, tem noite que não, tem noite que sim, tem noite que não, né? Mas dormir na tua cama faz com que você não durma, mesmo que se ele estiver dormindo bem, porque você vai se preocupar se ele tá coberto ou não. Às vezes, nossa, ele nem chorou essa noite, aí você acorda apavorada, cadê? Será que caiu da cama? Será que alguém pegou? Será que tá vivo? Várias vezes eu já me peguei acordando de madrugada, colocando o dedinho assim, ó, pra sentir a respiração dele. E se ele dormisse no quarto dele, né, isso não estaria acontecendo, né? Esses medos, essas bobaginhas assim não estariam acontecendo.
Sem contar que a criança, é normal da criança mexer muito, né? Então, toda vez que ele vai mudar de posição, se ele dorme aqui com você, daqui a pouco ele tá lá no pé. Então, todas as vezes que muda, tu acorda, não adianta. Então é isso, cara. São os 3 arrependimentos principais que eu tive na maternidade. É lógico que tem muitos outros, né? E também tenho coisas legais também para dar dicas e tudo mais. Quem sabe eu falo isso nos próximos vídeos. Vou desligar porque senão fica longo e ninguém assiste. Beijo!